Tô sentindo uma falta de comer uma lasanha, velho. Yo, children, sim, estamos de volta. E como nós estamos bem próximos aí ao final do ano, não estamos nem perto do final da quarentena, apesar do brasileiro achar que já acabou. E quem sabe aí, perto do fim do mundo. Hoje eu quero falar de uma coisa que não tem nada a ver com nada disso. Hoje eu queria falar sobre alguns jogos que fizeram parte aí da minha infância e que de certa forma construíram o meu gosto por games. Então hoje eu vou falar sobre alguns jogos que marcaram a minha infância. Surprise, motherfucker! Pra quem não sabe, eu sou um cara novo, nasci em 1986 e com isso eu acabei jogando uma infinidade de jogos, tá? Desde jogos de DOS até os mais atuais, tá? Joguei jogos bons, como por exemplo Mario, Witcher, Skyrim, Zelda, até jogos ruins, tá? Como por exemplo Superman do Nintendo 64, Shadow of the Colossus e, inclusive, League of Legends. Mas existe sempre aquele jogo, aqueles jogos que são especiais. Aquele jogo que quando você viu pela primeira vez, o seu olho brilhou e fez você se apaixonar por esse mundo dos jogos. Ou até aquele jogo que fez você mudar de ideia. Você tinha um pensamento que videogame era coisa de nerd, coisa de criança. E quando você viu aquele jogo, o seu mundo mudou, a chave virou e você pensou: putz, é isso que eu quero jogar, é isso que eu quero fazer, eu quero aproveitar, eu quero me divertir com isso. Então é sobre isso que eu vou falar. E no meu caso, não foi uma exceção. Eu tive sim 3 jogos que fizeram com que eu me apaixonasse pelos mundos dos games, tá? Eu acredito que o primeiro, o primordial, o início de tudo tenha sido com o Master System, porém não foi com o jogo Sonic que vinha na memória, que acredito que a maioria das pessoas que tiveram Master System jogaram Sonic, seja um, dois e assim vai. Comigo, o primeiro jogo de Master System que eu joguei foi Alex Kidd, tá? Alex Kidd, eu estava na casa de um tio meu e ele tinha o Master System, eu não me lembro se era emprestado de algum parente ou alguma coisa assim. E foi quando eu vi a primeira vez e eu achei aquilo mágico, tá? O Alex Kidd, ele tem a mesma, teoricamente, a mesma mecânica do jogo do Mario, onde você avança derrubando alguns oponentes, esquivando deles para você não morrer e avançando nas telas para que você chegue até o final e salve uma pessoa. Porém, ele tem algumas mecânicas diferentes que eram, algumas telas eram descendo, outras eram indo pra frente, tinha uma que você ia de moto e tinha que ficar esquivando dos oponentes até a moto explodir para poder chegar até o final, mas eu acho que a maior diferença do Alex Kidd em relação aos jogos da época eram os chefes das telas, os chefes, os bosses, vamos falar assim. Pra você derrubar um boss, você não saía na porrada com ele, você disputava um campeonato de Jockey Pô com ele. Eu tô passada, chocada. Isso, Jockey Pô. Você tinha que acertar, se eu não me engano eram 3 chances, você tinha 2, era o melhor de 3, você tinha 2 pra fazer. E se você ganhasse 2, você passava para a próxima tela. Só que eu acredito que na época você não tinha muito essa mecânica de entender o set do oponente, tá? Então você tinha que... Era um pouco meio que na sorte você acertar qual era. Seria colocar pedra para você colocar papel e assim ia. E isso desenvolveu bastante, pra mim, pelo menos, a curiosidade em games, tá? E a determinação, porque os jogos da época não tinham continue, você não tinha como salvar, ou seja, você tinha, sei lá, 5 vidas. Se você perdesse as 5 vidas, acabou, e se você quisesse zerar o game, você tinha que jogar tudo desde o início. Inclusive esse jogo eu nunca zerei. Eu acredito que isso veio desenvolvendo assim, trouxe o início, sabe, do amor pelos jogos. Como eu falei, eu joguei sim outros consoles, outros jogos da Sega, né, que vinham no Master System, como Sonic e tudo mais, mas Alex Kidd foi o primeiro, o primordial, e foi ele que deu o start, assim, o início dos jogos que, caso não tivesse acontecido, talvez eu não estivesse aqui. Caracas. O segundo jogo, com certeza, é Mario. Mais especificamente Super Mario World, tá? Que é um jogo muito amado pelos fãs,
apesar de eu gostar bastante de outros jogos da série, como por exemplo Mario 64, que eu acho também bem desafiador, mas o Super Mario World, ele trouxe algo diferente pra mim. Ele trouxe aquela vontade de zerar o jogo, de conseguir completar tudo, sabe? Um jogo que tem bastante fases, que tem saídas secretas, passagens secretas, que levam para mundos diferentes, que quando você completa o mundo especial, você habilita um novo mapa, tudo muda no jogo. Pra mim aquilo era algo sensacional, algo que eu nunca imaginei num jogo. Então isso desenvolveu uma determinação dentro de mim, além do raciocínio lógico, óbvio, e aquela vontade de pegar tudo que eu puder dentro do jogo, de jogar a mesma tela às vezes 10, 12, 15 vezes para pegar aquele item que às vezes você não conseguiu pegar a primeira vez. Foi isso que o Mario trouxe pra mim, além dessa paixão a mais de jogos, sabe? De jogar, sentar e se sentir bem jogando videogame. Então o Mario, ele tá aqui também por esse amor que eu tive pelos jogos, porque ele trouxe isso pra mim. E vendo esse jogo hoje, vários anos depois, eu consigo ver o quão excelente ele ainda é, o quão maravilhoso um jogo desse tipo consegue se manter pela qualidade e pela beleza, não só dos gráficos, mas da jogabilidade, de tudo em si. Já o terceiro jogo, ele trouxe pra mim toda a paixão que eu tenho hoje por jogos do gênero RPG e por tudo, por toda a magia que esse mundo pode trazer, que é o jogo The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ele é pra Nintendo 64, que foi aonde eu joguei. Legal! Bem louco! E quando eu joguei a primeira vez, eu fiquei completamente apaixonado pelo jogo, pela franquia de jogos, pela história, pela cronologia, pela linha temporal, por tudo que esse jogo traz, sabe? Eu me lembro como se fosse ontem, eu me lembro nitidamente de quando eu joguei, quando eu testei a Ocarina e toquei as músicas e teleportei, sabe? Do mundo em si, eu explorando todas as coisas que o jogo tem pra oferecer. Pra mim foi mágico. Tipo, acho que a melhor palavra pra descrever é mágico. Não tem como dizer outra coisa. Eu me lembro, na minha infância e até um pouco da adolescência, jogando Ocarina of Time, de eu sentado na frente da televisão, explorando templos, tentando pegar tudo que fosse possível, derrubando inimigos, esqueletos e outros bichos do folclore, né, do jogo. Mas eu me lembro, acho que a maior lembrança que eu tenho de jogar The Legend of Zelda, além da imersão que o jogo traz, além de todas as outras coisas que o jogo trouxe, como raciocínio lógico, exploração, pensar um pouco fora da caixa, desenvolver a minha imaginação, sabe? De poder escrever e pensar, eu podia criar algo parecido, eu podia criar algo diferente daquilo, usando isso, sabe? A imaginação ela vai longe, mas uma das coisas que eu lembro nitidamente é da felicidade e da segurança de estar jogando. Pra mim aquele jogo ele foi tão imersivo pra mim, que o que eu passava na escola, o que eu passava em casa, as coisas que eu me sentia mal às vezes, as inseguranças, o bullying, tudo sumia, porque eu me sentia tão bem ali, naquele mundo, que pra mim aquelas outras coisas sumiam, apagavam. E eu me sentia melhor comigo mesmo. Então eu acredito que esse jogo ele tenha formado um pouco do meu caráter também e muito da minha imaginação como escritor e hoje como produtor de conteúdo também. Cê é louco, cachoeira! E eu tenho um carinho tão grande por esse jogo porque ele me traz uma carga emocional tão grande toda vez que eu vejo ele, às vezes passando por algum lugar, se eu vejo passando, sabe, a tela dele, aquilo me traz uma nostalgia e uma coisa tão maravilhosa que eu agradeço muito por esse jogo existir. Então é isso, galera. Hoje foi um vídeo meio serinhos aí pra vocês. Comenta aqui embaixo qual foi o game, qual foi o jogo que fez com que você se tornasse um amante de jogos. Qual foi o jogo que teve essa importância pra você na sua vida. Comenta aqui embaixo que eu vou ler todos. Quem sabe eu não faço um vídeo aí comentando sobre isso. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, dá aquele like que fortalece e muito a quebrada. E até semana que vem com mais uma obra cinematográfica aqui pra vocês.